Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos testemunhos, né, irmãos? Eu já vou dar um bem breve agora, antes de iniciar a palavra, que dizer que essa pregação sobre o perdão, ela repercutiu assim a semana inteira. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, sem antes fazer o que ela lhe foi proposta. Aí hoje aconteceram algumas coisas na empresa, né? Aí a gente trabalha juntos, eu e o irmão Gabriel. Ele não está aqui hoje. E aí aconteceram algumas coisas assim que tiraram ele do sério, ele do eixo, assim. Aí na hora do almoço, a gente foi almoçar, né? Eu, ele, a mãe dele. Aí ele estava muito nervoso, assim. Ele disse assim para mim: nossa, Fábio, olha, eu tava por um fio de ir lá tirar satisfação. Aí eu lembrei da pregação da Duda. Aí o Espírito Santo me acalmou. Então, assim, eu acredito que a palavra de Deus, ela realmente não volta vazia. E essa palavra, assim, ela está repercutindo, e eu acredito que essa é a função da palavra. A palavra, ela tem que ir trabalhando em nós. Amém? Glória a Deus. Quem tem sua Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem não tem, pode acompanhar aqui no telão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Nos diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Pode sentar. Glória a Deus. Eu acredito que a última vez que eu preguei aqui, eu trouxe como um título uma pergunta. E eu acho que eu peguei essa moda agora. Esse título eu trago mais uma pergunta. Que trago como: você lembra qual foi a sua primeira experiência com Deus? Eu trouxe esse título, irmãos, porque domingo a gente foi dar carona para um jovem. E a gente vai sempre conversando, né? Eu e o Maicon, né, com esse jovem. E a gente vai conversando, né, diversos assuntos, né, acerca das coisas de Deus. Aí quando a gente foi deixar ele na casa dele, que a gente estacionou o carro, ele lançou essa pergunta. Assim, do nada, assim. Ele perguntou para nós: vocês lembram qual foi a primeira experiência de vocês com Deus? Aquilo acessou coisas que estava lá dentro, sabe? Acessou lugares onde eu não visitava há muito tempo. Coisas que até mesmo eu não lembrava. E aquela pergunta me fez relembrar, me fez acessar, me fez buscar. E às vezes é necessário a gente fazer isso. A gente lembrar qual foi. A gente tem muitas experiências com Deus. Mas e a primeira? Você lembra qual foi a tua primeira experiência com Deus? Aleluias. Certos momentos na nossa vida, eles são inesquecíveis. O primeiro toque. Ouvir a voz de Deus pela primeira vez. Sentir a presença dele pela primeira vez. Quem aqui já se apaixonou? Quem já se apaixonou aqui? Eu acredito que o primeiro amor, ele é muito semelhante a isso. Ele é muito semelhante a quando você se apaixona por alguém. Sabe? Quando você não vê hora, não tem hora, você fica horas falando com aquela pessoa pelo telefone. Você fica a todo momento pensando naquela pessoa.
Você faz todo o possível para agradar aquela pessoa. Você fica investigando o que agrada aquela pessoa para que você faça, para agradar aquela pessoa. Se torna a paixão, ela é semelhante a uma obsessão, né? Os cientistas até explicam que essa condição do cérebro quando se apaixona, ela é semelhante e ela é comparada à demência. Ela é comparada à demência. Tamanha é a obsessão que a paixão causa. E eu acredito que o primeiro amor que a gente cria quando a gente conhece Jesus é assim. Você não vê a hora do culto passar. Você não sente, o pregador às vezes está pregando 2 horas, mas você está mastigando cada palavra que ele fala, porque aquilo está alimentando algo dentro de você, que você não quer que acabe. Você está horas aqui de pé, cantando louvores, pulando na presença de Deus. Quem está participando dos cultos de jovens consegue testemunhar muito bem isso. É claro que eles têm uma pilha Duracell, é uma coisa que não acaba, algo sobrenatural, sabe? Que é difícil de acompanhar, irmãos. É difícil de acompanhar. Mas não é só isso. Não é só a juventude deles, não é só a mocidade deles. Não é. É mais que isso. É o primeiro amor. É o primeiro amor que eles estão vivendo agora. Mas nós que estamos há mais tempo e conhecemos esse Jesus há mais tempo, também já vivemos esse primeiro amor. E essa noite Ele te convida a voltar a esse primeiro amor. Aleluias. E eu destaquei 3 pontos chaves desta mensagem. A primeira, que lembrar é um ato espiritual. Em João 14:26 nos diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Deus, Ele valoriza a memória espiritual. Ele ordenava que o povo levantasse memoriais. Em Josué 4, 6 e 7, nos fala assim: essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembrem sempre desse dia. Então, a lembrança, ela é algo espiritual. É algo necessário. É algo que a gente precisa praticar. É algo que Deus quer que você pratique, quer que você lembre. Quer que você lembre da primeira vez que você conheceu Ele. Quer que você se lembre da primeira vez que você recebeu um convite. Quer que você lembre da primeira vez que você pisou aqui nessa igreja. Quer que você lembre quem foi que sorriu para você quando você entrou naquela porta. Quer que você lembre o que foi que te marcou. Quer que você lembre que palavra que foi dita, que nunca mais saiu da tua mente nem do teu coração. Qual foi a pregação aqui que te marcou? Que passou dias, semanas e meses, e essa palavra ela nunca mais saiu da tua cabeça. Que você começa a lembrar, que você começa a praticar a lembrança. Eu estava falando, eu comentava com o Michael, né? Eu digo, poxa, quando a pastora Thaís, ela me chamou para vir trazer a palavra, e eu pensei, meu Deus, que responsabilidade. Porque, irmãos, está cada vez mais difícil, está cada vez mais pegado para pregar aqui em cima. Porque, é como eu disse no grupo, assim, elevou o nível das pregações. Vocês não têm ideia, a profundidade. Esse grupo de jovens vem levantando pregadores e eles estão assim nos incentivando a melhorar, a crescer, a nos esforçar mais, a pregar melhor.
Tanto que eu comentava com o Michael, né? Eu dizia, nossa, gosto muito das pregações do pastor Adilson. Gosto muito. Faz 6 anos que eu estou na igreja. Mas a última pregação dele, de domingo, sem sombra de dúvidas para mim, de longe, foi a melhor pregação dele que eu já escutei aqui. Eu não esqueço cada palavra trabalhando dentro de mim. São 2 pregações dele que me marcaram. Foi essa de domingo e uma, acho que há muito tempo atrás, que ele pregou sobre vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele contou uma história que ele tem um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo dele colocava os materiais na mochila dele, e ele estava carregando um fardo que não era dele. Aquela pregação assim, então, foram pregações que me marcaram. E eu gosto muito das pregações dele, mas essa de domingo não tem explicação. Então, assim, é algo que está acontecendo nessa igreja, é algo sobrenatural. Algo sobrenatural que está acontecendo aqui. Os pregadores que já pregavam estão se sentindo motivados a buscar, a estudar mais, a ter uma entrega mais profunda. E fora os pregadores que estão sendo levantados. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui nessa igreja. Aleluias. Então Deus quer que você relembre onde tudo começou e onde foi que Ele te encontrou. Porque em algum momento Ele te encontrou. E às vezes a gente esquece. A gente esquece aonde que a gente estava quando Ele encontrou a gente. E há um perigo nisso. Há um perigo no esquecimento. Com o tempo a gente vai se acostumando com a rotina. A gente se acostuma a vir à igreja. A gente se acostuma a frequentar os cultos. A gente se acostuma com os louvores. A gente se acostuma com a liturgia do culto. E isso acaba se tornando uma rotina. E é igual nos relacionamentos. Eu vejo assim, eu comparo assim com os relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, com um casamento, com um relacionamento. Que no começo existe aquela paixão o interesse da descoberta, onde você quer descobrir tudo sobre a pessoa. E depois que você conhece e vai convivendo, você acaba caindo na rotina. E isso é normal acontecer. Só que o que a gente não pode deixar é permanecer, é cair na rotina. Então, por isso que, assim como nos relacionamentos, no relacionamento com Deus não é diferente. A gente tem que buscar formas de olhar para Ele novamente, sabe? Ter aquele primeiro olhar que a gente tinha para Ele no começo, voltar a ter esse olhar agora. Voltar a ter aquela escuta que a gente tinha no começo, voltar a ter essa escuta agora. Porque no começo do relacionamento é assim, você só tem olhos para a pessoa, você quer escutar cada palavra, cada vírgula que a pessoa fala, porque tudo é muito interessante para você. Tudo a respeito daquela pessoa é muito interessante para você. Só que à medida que o tempo vai passando, você vai caindo na rotina. E aquilo que era interessante antes, agora não é mais tão interessante. Outras coisas começam a roubar o holofote. E Jesus, Ele quer que você tenha esse olhar novamente para Ele. Novamente essa escuta. Ele quer que você novamente, como você escutava a voz dele antes, você volte a escutar. Como você olha para Ele, olhava para Ele antes, você volte a olhar. Com o mesmo olhar. Aquele olhar de encantamento, aquele olhar que brilha. Sabe? Tudo é maravilhoso. Você começa a enxergar a vida como ela é. A vida é um milagre. A vida é um verdadeiro milagre. Cada detalhe. O fato de você acordar, o fato de você respirar. Quantas pessoas estão aí internadas nos hospitais
que não conseguem respirar sozinhas. E você consegue fazer isso, mas por se tornar algo comum, você não dá mais bola, você não dá mais crédito. Porque se tornou algo comum para você. Você parou de encarar isso como um milagre. Aleluias. Um exemplo que a gente vê na Bíblia é o filho pródigo. Muitos conhecem a história do filho pródigo, que ele só valorizou a casa do pai no momento que ele saiu. No momento que ele saiu e começaram as dificuldades, e que ele começou a passar fome, ele lembrou da casa do pai dele. E em Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18 nos diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. E a pergunta que Jesus faz para você hoje é: você ainda tem a mesma paixão de quando você se converteu? Tem muitos novos convertidos aqui hoje. Muitos que estão vivendo a felicidade que é esse primeiro amor. O primeiro amor é maravilhoso. Mas também há muitos aqui que já conhecem esse Jesus há mais tempo e de repente já caíram na rotina, no relacionamento com Ele. E a pergunta é para você: você ainda sente a mesma paixão de quando você se converteu? Ele quer que você volte a sentir. Ele quer que você se permita sentir, que você busque sentir o que você sentia no começo. Voltar às primeiras obras. O arrependimento, irmãos, ele não trata só de culpa. Ele trata de você retornar, você recomeçar, você voltar ao começo. Trata de retorno. Deus não quer só que você lembre-se. Deus quer que você também volte. Volte ao primeiro amor. Um exemplo que eu coloquei aqui é Pedro, que negou, mas voltou e foi restaurado por Jesus. Em João 21, 15 e 17. Deixa eu ler aqui. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu o amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que se envergonhou e foi embora, é o mesmo Pedro que teve novamente um encontro com Jesus e voltou e se arrependeu e fez uma pregação que mais de 13.000 almas se converteram. O mesmo Pedro. Aleluias. Eu convido vocês a ficar de pé e a vir aqui à frente. Aleluias. Aleluias. Quando aquele jovem ele perguntou para nós
se a gente lembrava qual foi a nossa primeira experiência com Deus. Eu acessei lugares que há muito tempo eu não acessava. E eu disse para ele, que perguntinha, hein? E me obrigou a acessar esses lugares. No primeiro sábado do grupo de jovens, a Vitória pregou, ela falou de pai. A Duda pregou nesse último, ela falou de pai. E domingo, eu tive que acessar um lugar que eu não acessava há muito tempo. Que também trata do meu pai. Muitos aqui já sabem, alguns não. Mas eu não tenho mais nem meu pai, nem a minha mãe. Com 16 anos eu perdi a minha mãe. No intervalo de 2 anos o meu pai faleceu também. Então, com 18 anos eu me encontrava órfão. E quando ele me perguntou, eu lembrei que eu sempre disse aqui que eu cresci num lar cristão. Mas o que eu nunca contei aqui é que eu não nasci nesse lar cristão. Eu não nasci num lar cristão. Então a minha primeira experiência com Deus, a primeira vez que eu vi Deus se revelar, eu tinha a idade de Samuel. Eu tinha 4 anos. E até os meus 4 anos, o meu pai tinha problema com alcoolismo. O meu pai era um alcoólatra. Um alcoólatra de todos os dias. Os meus irmãos mais velhos ter que estar indo buscar ele no bar. Caído. Vomitado muitas vezes. Muitas vezes quase desacordado. De tanto que tinha bebido. E os meus irmãos iam buscar ele lá naquele bar. E ele chegava em casa. E a gente era pequeno, a gente ficava tenso. Porque ele fazia um inferno em casa. Ele fazia da vida da minha mãe um inferno. Ele nunca encostou nela. Nunca encostou nela. Mas o inferno psicológico que ele fazia conseguia ser pior. Conseguia ser pior o inferno psicológico que ele fazia com a gente. Porque a gente ficava muito amedrontado, muito tenso. Porque sabia que ele ia chegar em casa daquele jeito. Só que ele não ia sozinho. Por muitos anos o meu tio, um dos irmãos mais novos dele, morava com nós. E esse tio, ele era companheiro de copo do meu pai. Então, ao invés de meus irmãos ir buscar um, eu tinha que buscar 2 no bar, caído. Aí um dia esse meu tio, quando eu tinha 4 anos, aconteceu uma briga nesse bar. O meu tio já tinha saído de casa, encontrou uma mulher, casou, saiu lá de casa, se mudaram. E certa vez aconteceu uma briga nesse bar. E eu acho que é a lembrança mais antiga que eu tenho. Eu lembro de tinha o meu irmão, que ele é 3 anos mais novo que eu, então ele tinha 1 aninho. Porque eu lembro muito bem da cena dele, que ele chupava bico ainda. E eu lembro da gente assim, em volta, meu pai estava deitado no chão. A minha avó morava embaixo, estava na casa da minha avó. E ele estava deitado no chão. E a gente estava assim, em volta dele, assim. E eu lembro de muito sangue, muito sangue. Essa parte toda dele aqui, aconteceu uma briga no bar. E o homem com quem ele brigou, esperou ele virar as costas e deu com um taco de sinuca. Aqui, a ponto de quase fazer o globo ocular dele saltar. E tinha muito sangue. Eu lembro da minha irmã mais velha, da minha mãe e da minha avó em volta ali, tratando ele deitado. E ele dizia, tira eles daqui. Que era para tirar eu e o meu irmão mais novo dali, porque ele não queria que visse. E a partir daquele momento, a partir daquela situação, ele disse, não, isso nunca mais pode acontecer. Aí o que aconteceu? Esse meu tio, que tinha saído lá de casa, quando ele casou, convidaram ele para ir para uma igreja. Aí ele foi. E um certo dia, esse meu tio, ele volta para visitar com a esposa.
tinha virado crente. Aí o meu pai, que virou crente, né? Não acredito que virou crente. Aí o meu tio, mas vamos lá, chamava, vamos lá, Adair, vamos lá comigo, né? Conhecer, sem compromisso. Aí meu pai gostava muito desse meu tio, amava muito esse meu tio, então por ti eu vou. Foi. Meu pai foi ao culto, foi sozinho, foi ele e meu tio. Quando meu pai voltou para casa, ele disse: aqui nessa casa não entra mais bebida. Porque eu conheci um homem, eu conheci alguém que disse que não se importava com o que eu tinha feito até hoje, que disse que me perdoava. Então eu aceitei esse Jesus. Agora eu sou crente, eu e a minha casa. E aqui não entra mais bebida, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. E a gente ficou assim, a gente nem sabia o que era igreja, o que era crente, não sabia. Só que com o passar do tempo, a gente foi conhecendo, a gente foi vendo as mudanças, a gente foi acompanhando. Então, eu classifico assim que essa foi a minha primeira experiência com Deus. Foi a primeira vez que eu vi o agir de Deus acontecendo. E foi na vida do meu pai. E eu falo de coração aberto, assim, ó, que eu conheci poucos homens de Deus como o meu pai. Não é porque era meu pai, mas então assim, ó, eu creio que é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Ele pega aquilo que você acha que não tem mais jeito. Ele pega, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir. Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. E há um motivo, há um propósito para você estar aqui hoje. Você não está aqui no acaso, não está aqui por acaso. Jesus, ele tem o poder de mudar o quadro, de mudar uma vida inteira, com apenas uma palavra, com apenas um convite, com apenas um abraço. Uma palavra pode mudar uma vida inteira. Um convite pode mudar uma vida inteira, pode restaurar famílias. Você não tem ideia do poder que você tem em tuas mãos, o poder que lhe foi conferido por Jesus. Jesus, ele te conferiu esse poder, o poder está nas tuas mãos, está na tua boca. Cada palavra que tu professa, cada convite que você faz. Olha o grupo de jovens. A cada sábado, a cada grupo de jovens, tem mais jovens aqui que foram trazidos e atraídos através de um convite. E você não tem ideia o que está acontecendo no mundo espiritual. Há uma batalha sendo travada desde o momento em que esse projeto começou a ser planejado. Há uma batalha. Estamos sob ataque. E não podemos recuar. Não podemos voltar atrás. Prossiga. Diga ao povo que marche. Essa é a palavra que Deus tem para você. Não pare. Não importam as circunstâncias, não importam as barreiras, não importam os obstáculos. Apenas prossiga. Porque você não está sozinho. Você não está sozinho. À tua frente vai o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluias. Ele te chama para voltar hoje ao primeiro amor. E Ele diz que Ele não mudou, que Ele permanece no mesmo lugar. Assim como aquele pai do filho pródigo que permaneceu esperando.
Ele ainda está te esperando no mesmo lugar. Aleluia. Fecha teus olhos e medita na letra desse louvor. Você me chamava de pai. Aleluia. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, filho, inspirei um compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo você, filho, amo você, oh, amo você, meu filho amado, amo você, oh, amo você. Amo você, filho, meu filho. Amo você. Eu te amo tanto, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. E eu encerro essa mensagem dizendo que lembre-se, volte e viva novamente esse primeiro amor. Deus abençoe a vida de vocês.